A paz do Senhor, professores da classe de adultos. Hoje estamos mais uma vez aqui para trazer algumas dicas para vocês com o nosso EBD em síntese, momento pedagógico. Então, sejam todos bem-vindos. E comigo está o nosso querido professor, o presbítero Lúcio. Seja bem-vindo, a paz do Senhor. Pode ser professores, professoras, tudo bem com vocês? Graças a Deus, né? Por aqui está tudo bem. E hoje, né, nós estamos aqui com vocês para falar um pouco sobre a lição de número 12, que tem por título O Banquete de Esté, Denúncia e Livramento. Essa lição ela tem como objetivos descrever o banquete preparado por Esté e a denúncia proferida por ela, remontar o contexto que desdobra a fúria do rei contra a injustiça e, por fim, refletir a respeito do grande livramento providenciado por Deus. Então, dentro desses objetivos, professor, é por onde toda a lição ela vai percorrer de discussão, mas também de ensinamentos bíblicos e lições, né, para a nossa caminhada cristã. Presbítero Lúcio, o que o senhor traz de dica, de orientação para esta aula? Para todos novamente. Minha dica pedagógica para a lição de hoje está baseada em um dos objetivos da lição. Porque os objetivos, como foi dito pela nossa querida Manu, é descrever o banquete preparado por Esther e a denúncia proferida por ela, né? Remontar o contexto que desdobra a fúria do rei contra a injustiça, é outro tema bem interessante. E o terceiro é refletir a respeito do grande livramento providenciado por Deus. Eu tomaria como base na lição esse último objetivo, né? A palavra-chave, nós sabemos aí que temos duas palavras, denúncia e livramento. Eu ficaria mais com o livramento, né? A gente vê que em todo o decorrer da lição que nós estamos estudando de Esther, a gente vê que existe um livramento, né? Até surge aquela questão: qual o verdadeiro propósito na vida de Esther? Será que foi chamada por Deus somente para ser rainha? Eu creio que não, né? No decorrer da lição que nós estamos vendo, a gente vê que o propósito de Deus na vida de Esther, além dela ser rainha, era livrar o povo judeu que estava cativo ali, né, na Pérsia. Então, a gente vê também, com relação a isso, a gente pode muito bem fazer uma reflexão acerca do que foi lido na lição de número 10, na parte que está escrito lá em Esté capítulo 4 e versículo 14, quando Mardoqueu ele vai conversar com Esther, certo? E insta com Esther acerca do propósito que Deus colocou ela ali como rainha. Porque o texto diz assim: porque se de tudo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a tua casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Então, Mardoqueu ele está chamando a atenção de Esther para que ela tome uma providência, porque foi necessário que Deus enviasse ela, primeiro como rainha, e depois como uma pessoa que viesse livrar o povo judeu ali naquela situação, né? E a gente vê que no decorrer de toda a Bíblia, a gente vê que existem vários livramentos que ocorreram com os servos do Senhor, né? A gente vê isso com Abraão, e Isaac, né? Quando Abraão vai sacrificar o seu filho, e aí Deus é, toma a providência, né? De substituir Isaac por um cordeiro. Então, na realidade, a gente vê também Moisés, né? Sendo
livre, entendeu? Da morte ali no rio Nilo. Vemos também o rei Ezequias contra os assírios também. Ele não tinha mais nada o que fazer, a não ser confiar no Senhor, certo? E a gente vê também até a misericórdia de Deus é tão grande que a gente vê o próprio Jonas, quando ele vai a Nínive, né, levar a mensagem de Deus, que Nínive vai ser destruída. Então, a misericórdia de Deus, entendeu? E a providência, ela é fundamental na vida de todas as pessoas. A gente vê que com Esther não foi diferente. Ela catou, ela ouviu, ela catou o edito, que não podia mais ser mudado, né? Entendeu? Então, por isso ela propôs ao povo judeu e até mesmo às suas moças que jejuasse, orasse, né? Só então é que ela toma uma ação, que é a questão do banquete, né? Para estar na presença do rei Assuero, arriscando a sua própria vida. A gente vê que eu me basearia mais na questão do livramento, né, que é providência de Deus. Agora, esse livramento, a gente vê que ele não depende de nós, mas depende de Deus. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 1, e versículo de 8 a 10, ele diz assim: porque não queremos, irmãos, que a ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos, mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiasse em nós mesmos, mas em Deus que ressuscitou do morto, o qual nos livrou de tão grande morte e livra em quem esperamos que também nos livrará ainda, né? Então, a gente tem que confiar em Deus. A gente vê isso nas palavras de Mardoqueu, quando ele insta a Esther para que tome uma providência, ela como rainha, para que a nação judaica não seja destruída, a nação dos judeus, né? A gente vê tudo isso e no desenrolar, entendeu? Da lição de hoje, a gente vê que lá em Provérbios está escrito: de nada aproveita as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Então, dentro desse contexto tudinho, nós devemos observar livramento com justiça, certo? Foi exatamente o que ocorreu, né? Porque quando alguém procura provocar, né? Nesse caso aí, a gente vê que Amã, ele fez uma espécie de provocação, e muitas vezes a gente questiona, né? Por que foi que o rei deu o anel dele para que os judeus fossem destruídos? De repente, quando Esther se apresenta na presença do rei, ali para questionar, entendeu? Tudo aquilo que Amã havia preparado, o rei se ira. E Provérbios 22, ele diz assim: a fúria do rei é como um rugido de leão. Quem o provoca peca contra a sua própria vida. Então, tudo isso a gente tem que observar no desenrolar, entendeu? De toda a história, que é uma história maravilhosa. A gente sente o agir de Deus, certo? O próprio autor da lição, o pastor Silas, na última contracapa, ele diz que Deus age de três maneiras, né? De forma natural, através de milagres e através da providência que ele traz para o seu povo e para cada um de nós, né? Quantas vezes nós passamos, né, por perigos iminentes e a gente muitas vezes nem percebe. Eu, pelo menos, já passei por muitos, né? De assaltos até, né, de livramentos que Deus me deu, entendeu? Que eu ando muito de moto e Deus já me deu um bocado de livramento na vida, né? Tá certo? Então, é esse a dica que eu deixo para vocês. Amém. Né? Então, como o presbítero, né, Lúcio, ele traz para a gente dentro dessas orientações, você, professor,
tem a grande oportunidade até de colocar, como ele colocou agora no final, né? E a gente sabe o quanto isso é importante durante a aula, quando a gente tem e traz, né, exemplos da nossa vida. Não que a gente vai trazer um elemento extra no sentido de, ah, eu vou deixar de falar sobre a aula, eu vou deixar de. Mas veja que ele usou o próprio exemplo de algo que Deus faz e já fez em sua vida de forma rápida, simples e contextualizou ali junto a lição. Isso é interessante porque justamente aqui eu acho que a palavra, embora tenha a denúncia, mas a palavra-chave maior, né, é livramento, de fato. E vem todo esse preparativo antes, e considerando as lições que nós já tivemos antes, né? Então, aqui é um momento, professor, que você tem para resgatar. O que que antes desse momento eh, de sentar à mesa, né? O que que antes dessa denúncia, desse banquete, o que que Esther fez, né? Ela orou. Então, ela não só orou, ela convocou aquelas que a servia também a orar. E a gente vê que a oração, como o professor, né, o presbítero Lúcio colocou, a oração, a busca, essa intimidade com o Senhor, né, esse relacionamento com Deus, ele justamente vai dando ali estratégias para ela chegar até o momento dessa denúncia, né? E aqui é interessante que você, professor, pode estar aproveitando essa aula para algo inédito, né? E talvez até de forma a introduzir, né, a sua aula, que é combinar com um aluno antes, convocar ele ali, né? Um aluno, até uma professora da classe ou um professor da classe junto a você, e eles chegarem e trazerem uma notícia, né? Uma denúncia, entre aspas, né? E que denúncia seria essa? Né? Poderia ser uma denúncia relacionada, por exemplo, vai ter uma cantina na igreja naquele dia, né? Então, trazer essa denúncia, olha, estou aqui para denunciar, né? Que vai ter, então, trazer essa ideia de algo que esteja dentro do contexto. Não existe, a gente sabe que aqui no caso de Esther, o exemplo, né? Ela vai denunciar a atitude de Amã em relação à destruição do seu povo. Mas você, professor, pode usar esse contexto para trazer algo dentro da realidade de vocês. Então, a denúncia de um contexto social em que a cultura da igreja de vocês esteja, né, ali o bairro, o local que a igreja está localizada. Então, traz aí esse aluno. Pode ser, ah, não quero envolver um aluno ou um professor. Você pode trazer em forma de cartaz, né, uma denúncia que tenha a se fazer sobre algo relacionado ao contexto da igreja mesmo, é mais importante, e só para trazer esse elemento introdutório para a aula, de modo que a levá-los a pensar. Então, tem que ser algo que faça, por exemplo, se a denúncia é relacionada, ah, vai ter uma cantina na igreja, e eu já estou sabendo que a irmã fulana de tal já comprou tudo. O que que a gente pode fazer, né, para que ação a gente pode ter para que a gente mude aí o pensamento dessa pessoa que já comprou tudo, para partilhar, para a gente querer ajudar também e tal. Então, é nesse sentido para fazer pensar. Claro que aqui é apenas um exemplo, mas você pode usar isso até como denúncia de os alunos não estão indo à EBD. Enquanto eu que estou aqui na EBD, o que que eu posso fazer para trazer essas pessoas para a aula? Né? Então, é nesse sentido você pensar contextos da igreja e trazer essa situação de modo, a gente se é falta de aluno, então a gente vai orar, a gente vai compartilhar nas redes sociais, a gente vai chamar, vai convocar. Então é trazer essa ação. Veja que Esté, diante da notícia, a princípio, né, ela sentiu medo ali, a gente viu lá no início das lições, mas ela, após o chamado, como o presbítero Lúcio colocou, né? Após o chamado ali de Mardoqueu,
ela toma uma posição, então ela toma uma atitude, uma decisão, tá? Então, essa seria a minha dica. E uma outra dica que eu trago para vocês, queridos, é a do professor Gideon, né? Ele não está aqui conosco hoje, mas ele partilhou aqui uma dica conosco e que eu acredito que também seja necessário. Dentro dessa lição, nós vamos ver livramento, mas nós vamos ver também a semeadura de Amã, né? E aqui ele traz em relação a um contexto em que vocês podem estar lendo aí Gálatas 6 dos versículos 7, os versículos 7 e 8, né? E dentro dessa leitura, vocês iriam refletir sobre a lei da semeadura. E aqui vocês podem trazer, como ele sugere e coloca, exemplos de semeadura, né? A gente sabe diversos, e aqui todos nós sabemos que se plantarmos hoje né, uma semente aí de laranja, uma laranjeira, a gente vai colher laranja, não tem como colher limão, maçã, né? Então é nesse sentido. Então, fazê-los refletir que Deus ele não é injusto, né? E a gente sabe bem disso, tanto que ele traz essa estratégia, né? Dá essa estratégia a Esther e, como consequência, esse livramento ao seu povo. E dentro disso, nós vemos que a consequência em relação as atitudes, as ações de Amã contra o povo de Deus, ela tem uma consequência, né? E aí é justamente isso, o que ele plantou. E aqui é interessante quando o professor Gideon também sugere isso, porque a gente vai ter um auxílio na lição sobre o perfil maligno de Amã. Então, a gente vê os seus erros, as fraquezas, a sua personalidade. Então, dentro de tudo isso, ele vai plantando ali, né, que é toda essa falta de caráter, ele vai plantando essa malignidade do seu coração, né? E aí, como colheita, ele tem aquilo que ele tinha preparado, e aí a gente já viu também em lições anteriores para Mardoqueu, a consequência cai para si, né? Então aqui a gente vê que Deus, ele não é injusto. Essa é com certeza a ênfase e maior lição, né, a aprendizagem dessa lição, tanto que a verdade prática ela nos traz. Devemos reconhecer as autoridades humanas, mas não podemos atribuir-lhes um poder acima do que eles têm. Há um Deus no céu. Ou seja, a conclusão aí do pastor do presbítero Lúcio foi que é, Deus é aquele que livra, né? Livra todos nós. E daquilo que vemos e do que não vemos, daquilo que sabemos, temos ciências e do que não temos ciência. Porque justamente somente Ele tem a soberania, né? O domínio sobre todas as coisas para ver além daquilo que conseguimos ver. E aqui, professor, encerrando as nossas orientações e sugestões, né? Na conclusão, você pode abrir para alguns alunos trazerem exemplos rápidos, né, de livramentos que o Senhor trouxe às suas vidas, relacionado à sua fé, né, cristã ali. Até às vezes a gente ouve, né, questão de pessoas que estão indo ao matutino. Minha mãe, uma vez a gente indo ao matutino ali no bairro em que morávamos e vinha algumas pessoas da festa e aquelas pessoas vinham armadas. Ali Deus nos livrou. Então, até mesmo a caminho ali da igreja, Deus vai criando situações de livramentos para nós, né? E é nisso que nós cremos, como bem a lição coloca, né? Que a nossa fé não pode estar justamente nas pessoas, mas sim em Deus, que é aquele que tem todo o poder e o governo. E aqui também eu quero deixar que a gente está próximo do encerramento dessa lição, né? E uma lição que trouxe tantos ensinamentos, esses dois livros maravilhosos, esses livros históricos. E você, professor, já pode pensar em lançar uma sementinha para a lição de número 13, fazer com que esse seu aluno traga um convidado, né? Pensar em um EBD festiva, pensando algo, então já lance o desafio
para essa semana para o seu aluno. Presbítero Lúcio, suas considerações? Fazer, né, essas dinâmicas aí, certo? E mas tudo para a glorificação do nome do Senhor, né? A gente sabe que tudo que nós estudamos, nós devemos colocar em prática, né? A gente vê na própria questão da Esther, né? Quando ela é anunciado, né? O edito, que não podia voltar atrás, a gente viu que, além do livramento que Deus permitiu àquele povo, ela teve que usar da sabedoria. Porque se ela recebesse a notícia, né, o edito, e fosse desesperada na presença do rei, né, possivelmente ela, ali mesmo ela teria morrido. Mas ela não. Ela teve paciência, pediu oração, né, orou, jejuou, certo? Eu creio que ela pensou várias vezes o que iria fazer, e aí a ação foi essa, né? Convidar para um banquete, e aí, tete a tete, certo? Mostrar a realidade ao rei, né? E tanto lhe amava, né? Tanto é que mandou executar o amor, né? Então, boa sorte para vocês, certo? Muito planejamento, e certamente a recompensa virá. Em nome de Jesus. É verdade. Então, professor, esperamos ter contribuído com a sua aula. Desejamos que Deus continue abençoando o seu ministério, que você continue se permitindo ser um instrumento nas mãos de Deus para abençoar outras vidas, para levar o ensino da palavra dele. Agradecemos também a direção do DENEC pela oportunidade, pela confiança. Agradeço demais ao presbítero Lúcio por estar conosco, né, dando a honra de trazer as suas contribuições, o que é uma satisfação sempre para nós estarmos com ele e aprendendo também com ele, né, que tem tanto a nos ensinar. E você, professor, curta, compartilhe, comente como foi, como tem sido, né, as dinâmicas aí na sua igreja durante as suas aulas. Agradecemos a todos, fiquem todos na paz do Senhor.